Aí você não sabe se a menina de bota é mais homem do que o meninozinho de brinco. Então, essa é falta de referência, até de gênero. Liquidez? Exato, é isso mesmo que eu estou dizendo. Então, a instituição, ela está perdendo fogo, porque é como se colocasse um liquidificador e batesse tudo. Fica aquela pasta que você não sabe mais distinguir as coisas. E isso está afetando a religião. E isso está afetando fortemente a Igreja Católica. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sem embargo, provoca reações opostas. Isso que é interessante. Então, vai produzir, está produzindo, grupos mais institucionais que a própria instituição, que são os grupos reacionários. Hein? Por isso, é isso que é o jogo gozado. Então, nós temos esse movimento de jovens super conservadores, arautos, neocatecumenatos, são mais institucionais. Os padres jovens, nós padres velhos assim, e os jovens tudo clarinho, bonitinho, de faixinha luminosa e batina preta, mas não é aquela mais do pároco do interior fedorenta, não, é bonita, feita por alfaiate e com seu peliz de reno. Hein? E belíssima. E às vezes encontro com o Papa, 4.000, 10.000 padres de batina, aquela escuridão enorme ali, cercando a branquidão, né? E isso também acontece. Então a instituição, porque ela perde a sua força, acaba gerando pequenos grupos mais fortemente institucionais, mas são minorias. São minorias. Então é um fenômeno atual. Mas isso vai continuar. Quem tem escrito muito sobre isso é um teólogo suíço-alemão. Ele é muito violento, né? Ele deixa o bofe lá no chinelo, que é o Hans Küng. É pena que a revista que ele escreve, uma revista em alemão, Der Spiegel. Der Spiegel é uma revista, nós não temos uma correspondência, seria um pouco mais parecida com Carta Capital. É uma revista tipo Veja, mas um pouco mais agressiva, mais crítica. O Papa foi à Alemanha ou vai? Eu sou ruim de jornal. Vai, né? Ele já escreveu um artigo contra. Já saiu o artigo dele. Eu só li a notícia, né? E o resumo do artigo. Nessa revista Der Spiegel. Eu não vi o artigo dele original, não, que eu não tenho acesso a essa revista. Mas ele já está dizendo isso, né? Isso tudo aí tem a ver com esse individual que você falou? O individualismo? Com esse interesse em ver seu espaço? Eu acho que sim, porque pode ter de uma maneira positiva, em que, então, eu não sigo mais o que ela diz, então eu não vou seguir a instituição porque ela diz, eu só sigo a instituição naquilo que ela me agrada. Essa está sendo praticamente a atitude das pessoas. Eu aceito a instituição naquilo que ela corresponde ao meu interesse, eu diria até a minha religiosidade. Eu estou lendo um livrinho agora que deram para eu olhar, um livro de um alemão, Schwanschau. Ele começa com uma estatística da Alemanha, né? Como eu falei, você é fácil controlar. Os milhões de alemães que estão saindo. Agora, nessa mesma pesquisa, perguntava sobre a religiosidade. E o alemão diz que ele é muito religioso, e alguns dizem höchst, altamente religioso. Deixa a igreja e é mais religioso ainda. Está lá, né, nesse livro. E ele está tentando explicar isso. O livro é essa pergunta que ele quer responder. Eu não li até o fim, então não sei que resposta ele vai dar. Mas ele já coloca a pergunta no início. Quer dizer, há um êxodo das igrejas, mas há uma busca maior ainda de religiosidade. Vocês veem que uma missa, por exemplo, do padre Marcelo Rossi, que chega a ter 1.200.000. Essa missa não é isso aqui não, gente. Essa é a grande ilusão de um bispo pensar que é isso aqui. Para mim, o que está acontecendo é que alguns homens da instituição não fizeram o curso no Centro Loyola, entende? E não se deram conta que não são eles importantes, mas aquilo que neles eles querem tirar. Olha a diferença. Não são eles importantes, mas se eles tiverem alguma coisa, algum doce que as crianças querem, elas vão pegar o doce, usando uma imagem. Não se dão conta. Antes não. Antes o bispo, o padre não valia nada, mas o pessoal seguia.
é o padre. Ele não é presta, mas está celebrando a missa. Ele é o ministro de Cristo. O pai dizia para o filhinho, meu filho é o ministro de Cristo. A criança, pois não, papai. Agora não. Agora o ministro de Cristo que dá bombom. Aí sim. Mas é o bombom do ministro de Cristo, não o ministro de Cristo. E esse bombom é a festa, é a alegria, é o consolo. Ou o trabalho, vou encostar a carteira de trabalho na hóstia para arranjar trabalho. Quando o padre Marcelo Rossi sai, às vezes, com o Santíssimo, as pessoas estendem a carteira de trabalho para encostar na hóstia para arranjar um trabalho amanhã. Isso é religião? Não. Isso é uma expressão religiosa. É um desejo que o divino interfira na sua vida, que o divino resolva o seu problema. É Deus? Não é necessário, é o divino. É o mistério. Se é católico, tem uma ideia de católico, vai dizer que é Deus. Mas podia ser outra coisa. Houve um encontro, só para vocês terem uma ideia, houve um encontro das religiões lá nos Estados Unidos, quando fizeram um texto, já não quiseram colocar a palavra Deus, preferiram dizer a palavra mistério. E outra um sociólogo do Rio, politólogo do Rio carioca, ele, fazendo uma análise, ele se diz agnóstico, portanto ele não acredita que Deus existe, mas acredita no divino. Aí o padre Ávila, que é muito fino, diz, interessante, acredita no adjetivo, mas não no substantivo. O adjetivo, isso aqui. Esse aqui passa substantivos. Então, a cidade afeta. A cidade, pelo contrário, porque ela valoriza o interesse, onde se oferecer o interesse religioso, as pessoas vão. Por exemplo, aquela missa de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Certamente muitos têm fé e vão por fé. Sem dúvida, não vou tirar isso. Por ser paróquia, acho que ninguém vai lá. Vai porque é uma paróquia, uma oferta que me satisfaz, que me dá devoção. A palavra devoção entraria aqui também. Daria muita devoção. Me toca o sentimento. Agora, a grande pergunta, ser cristão na cidade, esse é o nosso tema, é se isso aqui leva a isso ou não. Essa seria a preocupação de um vigário, de um pároco, de um bispo, que pensasse teologicamente a cidade, a fé cristã na cidade. Será que esta religiosidade está ajudando as pessoas a ter uma fé mais clara, mais lúcida, mais comprometida? Sim, ótimo. Então vamos favorecer, vamos criar esse espaço, assim por diante. Não, então vamos evangelizar a religiosidade. E a religião mudar, pois não. Pois, claro. Eu ouvi, eu não sei se o senhor conhece aquele ex-deputado Miguel Martins, que é uma pessoa que se diz muito religiosa, que ele fala que a maioria das pessoas que se dizem católicas ou cristãs, elas são no máximo sacramentadas porque não foram evangelizadas. Isso que nós, no fundo, nós estamos falando, né? É isso que eu estou falando. Se, eu não teria coragem de afirmar sem mais, eu coloco em interrogação. Eu prefiro colocar em interrogação, para que a gente reflita, mas não para afirmar. Pode ser que as pessoas que estão aqui realmente vivam a fé. Eu acho que muitos vivem. E profundamente, e dentro da religião. E também alimentado pela religiosidade. Agora, haverá, né? Como diria o caipira, haverão, né? Como o outro dizia, nosso prefeito começou assim, houveram muitos problemas. Ele tá, o que nunca houve foi gramática, mas não falou não. Entende? Nunca houve gramática. Então, nesse sentido, pode acontecer isso. Então, essa é a nossa reflexão. Agora, há uma vantagem. A cidade, ela critica isso, permite, favorece até, porque ela cria estresse, cansaço, isolamento, e as pessoas precisam disso. Isso vai ser muito comercializado. Olha, há um livro famoso, que vocês devem ter ouvido falar, que saiu no fim do século passado, chamado As 10 Tendências Mais Importantes do Século, de Megatrends, né? Em inglês, né? Megatrends. Eu me lembro de 3 das 10.
Ele coloca a subjetividade, o individualismo, que vai crescer, o lazer e a religião.